Hello, guys! Tudo bem? Então, eu acho que vocês conseguem... Ah, tá. Vocês não conseguem ver o meu horário, mas agora são 8 da noite. E eu estou tomando meu cafezinho aqui para ficar acordados. E já que a aula é de manhã, vocês podem pegar o cafezinho de vocês também, vir aqui assistir a aula, que hoje a aula vai ser de boa, hein? Então, no final da aula eu vou dar alguns recadinhos, então fique até o final, hein, gente? É muito importante. E let's que bora! Eu sempre esqueço de apresentar, é incrível. Então vamos que vamos. Essa é a capa inicial de toda a aula, pelo menos desse primeiro bloco. E vamos agora para o tema da aula, que é movimentos migratórios. Então, a gente caracteriza como movimentos migratórios o deslocamento da população no espaço, que esse deslocamento é o próprio movimento migratório, mas a gente também pode chamar de migração. E essas migrações, elas podem ser tanto internas, que é dentro de um mesmo continente, dentro da mesma região, dentro do seu país, ou pode ser externas ou internacionais. Aí, pensando nisso, a gente tem duas palavrinhas que é muito, muito importante, que são as palavras emigração e imigração. Emigração é sempre o movimento de saída de algum lugar, saída de um país, saída de um lugar, de um estado, saída de uma cidade, saída do seu continente. Então, saída é sempre emigração, enquanto imigração é sempre entrada. Você foi para um país, você foi para um continente, você foi para um lugar. Então, é bem distinta essas duas palavras. Ok. Um macetezinho para lembrar também, para correlacionar com as palavras parecidas, é exportação e importação. Exportação é quando você leva algum produto ou vende algum produto por um país de fora. E importação é quando esse produto veio de outro país. Por exemplo, uma bolsa importada, um perfume importado. A gente já sabe que a origem daquele produto não é daqui, ela veio de outro país. Ok? Tá, mas o que causa esses movimentos migratórios? Quais são as razões para a pessoa emigrar ou imigrar de algum lugar? Bem, essas razões elas podem ser por vários motivos. Elas podem ser um motivo bom, que seja ascensão social, ascensão econômica, ascensão educacional, que a pessoa quer ir para um lugar melhor para estudar, ou pode ser de um jeito ruim, que a pessoa está fugindo de uma guerra, fugindo da fome, fugindo do desemprego. Existem vários motivos que fazem as pessoas se mudarem. As perspectivas podem ser um pouco diferentes, né? Por exemplo, alguém que está saindo do país por causa de emprego vai ser bom para ela, mas ela não deveria fazer isso se ela não quisesse, certo? Ela não deveria ter que tomar essa decisão. Então, se é bom ou ruim os movimentos migratórios é muito pessoal para a realidade de cada um. Mas vamos que vamos. Eu disse muito para vocês que essas últimas aulas iam ser bem BR, e vão ser bem BR. E para começar um pouco nossa aula, eu vou falar sobre a imigração do país. A gente sabe que nosso povo ele é formado por vários movimentos migratórios internacionais e que a influência de imigrantes na nossa população é muito, muito forte. Dentre os povos que mais influenciam a formação do nosso povo estão os portugueses, os espanhóis, os italianos, alemães, japoneses e africanos. E por que a gente fala bastante deles? Porque antes de 1500, eu falo a gente como se eu estivesse também lá, mas o povo brasileiro era composto única e exclusivamente por índios, que são os nativos. E todo o nosso povo miscigenado que temos hoje é, sim, influência da mistura entre esses vários povos que vieram para o Brasil tentar mudar de vida ou por outras questões. Então, para falar um pouco sobre esse começo da migração no Brasil, não estava escrito muito, mas eu só coloquei um ponto de partida. Aí a gente vai pegar 1808 como nosso ponto de partida, que é a abertura dos portos. Eu vou falar um pouco antes de 1808 e um pouco depois de 1808, beleza? Ok, um pouco antes de 1808. Gente, eu sei que não tá no slide que eu vou falar agora, mas tá na apostila, então tá tudo bem, é só ler a apostila. Se você quiser só ler a apostila e não ver a aula, tá tudo bem. Se quiser só ver a aula e não ver a apostila,
Eu vou falar o que tá lá, então, se quiser, tipo, lembrar, a apostila é melhor do que você rever uma aula inteira de 40 minutos. Mas vamos que vamos, gente. Antes de 1808. Antes de 1808, o único povo que era realmente autorizado a vir para o Brasil eram os portugueses. Então, as pessoas que moravam em Portugal eram autorizadas para vir no Brasil. Antes disso, não tinha muitos imigrantes legais vindo para cá. Mas por que eu falo legais? Eu sei que vocês são muito inteligentes e sabem que o Brasil era uma colônia extrativista e que aqui os portugueses investiram mais no plantio de cana-de-açúcar. Eu lembro também que vocês lembram que o Brasil naquela época era dividido por capitanias hereditárias. E quando eu falo Nordeste agora, vocês têm que pegar aquelas faixinhas das capitanias que estavam mais para cima, certo? Do mapa, mais ao norte. E quando eu falo Nordeste, também pega a faixa do norte aqui. Só que como eu quis elucidar bastante com esse mapa, em vez de um de capitanias hereditárias, ficou meio confuso. Mas agora que eu fiz o adendo, vocês só pensam nisso. Então, eles faziam o extrativismo de cana-de-açúcar aqui no Brasil, e uma região que era muito, muito, muito forte em cana-de-açúcar era o Nordeste. Então, a família real e os portugueses, eles ficaram muito no Nordeste, eles ficavam bastante lá por causa dessa cultura extrativista e pelo sucesso que estava tendo naqueles estados, mas na verdade eram capitanias. Ok. Eu sei que vocês sabem um pouco de história e conhecem da invasão dos holandeses no Nordeste para tentar surrupiar e roubar de forma bem descarada, na verdade, a produção de cana-de-açúcar no Nordeste. Era de Portugal, aquela cana-de-açúcar, né? Já que a gente era uma colônia de Portugal, mas a Holanda veio para o Brasil e queria pegar isso. Até que eles foram expulsos, etc. Isso também é assunto de aula de história, gente. Só para dar uma introduzida, certo? Localizada na história. E é por isso que lá também tem a influência de holandeses antigo. Porque alguns ficaram, mas todo mundo um pouco fica. Mas não que tenha grande influência, mas também teve essa imigração no Brasil. Outros povos que também tinham no Brasil é um pouco de imigração de espanhóis durante a União Ibérica, que durou pouquíssimo tempo. Está escrito na apostila, mas eu acho que é melhor não chutar se eu não lembro de cor. Mas a União Ibérica, que era a união entre os reinos de Portugal e de Espanha. Isso também é tema de história. Gente, vocês vão ver isso, relaxa. E já que eles eram um reino unido, certo? Eles vinham para cá também, eles tinham essa autorização. Depois de 1808, a abertura dos portos fez com que mais povos pudessem entrar no país, e foi isso que aconteceu. Bem, agora pulando um pouquinho no tempo, na segunda metade do século XIX, o que aconteceu? O fim da escravidão no Brasil, que é a abolição da escravatura. E houve um grande esforço do Império em atrair uma mão de obra europeia, principalmente italianos, por vários motivos. Dentre eles era que eles achavam que os negros não iam ser bons trabalhando se não fossem escravos. Eles acreditavam que os negros eram preguiçosos e se não fosse trabalho ou morre, eles não conseguiriam produzir direito. E é por isso que eles fizeram uma grande propaganda para os europeus, e os italianos compraram muito essa ideia de que vir para o Brasil iam prosperar com o tempo, que eles iam começar trabalhando para alguém, mas logo eles iam conseguir comprar as próprias terras e ter o próprio plantio de café. Essa a gente tá falando da época, né, do café no Brasil, que depois de cana-de-açúcar a gente tornou um grande produtor de café. Mas aconteceram uns bagulhos, alguns processos que esses italianos eles não estavam enriquecendo, eles não estavam conseguindo comprar as suas próprias terras, e muitos desses imigrantes acabaram migrando do campo, que é do plantio de café, para as cidades, e se tornaram operários de fábrica. Isso já na segunda metade do século XIX.
E eles são responsáveis por formar os bairros italianos de São Paulo que a gente conhece e algumas outras regiões do Sudeste também. Alguns outros espaços do Sudeste. Já na região Sul, o processo de ocupação foi iniciado no século XIX também, e a predominância branca que a gente vê no Sul, muitas pessoas acham que pelo clima, que o clima lá é meio frio e as pessoas brancas preferem o frio. Na verdade, eu nunca entendi essa teoria, mas a verdade não é essa. A predominância branca, principalmente de alemães e italianos nessa região, se deve a uma ação do governo imperial, que essa área ela faz muito difícil com o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, e o Império tinha muito medo de invasão desses povos no Brasil, porque ele era pouco povoado, então era muito fácil começar a invadir e conquistando essas áreas. Então, o governo, o Império, na verdade, ele só incentivou que as pessoas fossem lá e morassem nesses locais, doando até lotes rurais para os imigrantes europeus, para que eles conseguissem morar lá e, tipo, fosse propriedade de cidadãos brasileiros, sabe? Não fosse terra de ninguém. Então, essa história do Sul. E agora... Ai, meu pai! O último fluxo de imigrantes, né, na história, os japoneses. Então, eu coloquei aqui no Nordeste também, porque eles ficaram no Norte também, porque eles ficaram, porque eles também vieram no Pará, tá escrito aqui no slide, mas só para não causar um estranhamento. A vinda dos japoneses ocorreu entre 1925 e 1935 e representa o último grande fluxo migratório para o Brasil. A maioria se instalou no estado de São Paulo, onde passaram a trabalhar no setor de hortaliças e arroz, e no algodão também. E um grupo numeroso foi para o Pará, onde eles começaram um plantio de pimenta no reino. E após esse período, o governo brasileiro começou a controlar mais a entrada de imigrantes no Brasil. Eu acho que é só isso, gente. Aqui é o Pará, mas aqui também teve a influência no norte. A gente sabe que é meio difícil, porque lá ainda tinha muita floresta. O norte até hoje é muito menos povoado do que o resto dos países dos países, não, do Brasil. E tem grande influência indígena lá ainda, mas também tem de portugueses, tem de outros imigrantes, assim como no Nordeste. E é isso. Aí, só uma curiosidade, a nível de curiosidade, a gente não tinha o Acre, nessa época que eu tô falando, a gente não tinha o Acre, e a gente comprou o Acre depois. Então, a maioria dos fluxos migratórios que os outros estados sofreram, o Acre não sofreu de forma igual, porque o Acre não era nosso, era da Bolívia. Então, é só isso mesmo, que é uma curiosidade. Aí aqui a gente vai falar um pouco da imigração. A imigração, a gente vai falar que durante a segunda metade do século XIX e da primeira do século XX, o Brasil foi destino de várias correntes migratórias da Europa, da Ásia, e atualmente está acontecendo o contrário, certo? O país passa por um significativo aumento de emigração. Então, por que o Brasil passou de imigração, de receber imigrantes, para emigração? Bem, eu vou dividir em 3 grupos e eu vou falar um pouco das características de cada um. O primeiro grupo são os brasileiros que eles vêm deixando o Brasil, mas eles não são imigrantes miseráveis em busca de sobrevivência. Eles têm entre 19 e 45 anos, eles normalmente têm ensino médio ou superior e estão buscando oportunidades profissionais e econômicas em países mais envolvidos. Em sua maioria, eles querem acumular renda em outros países e retornar para o Brasil. Eles não são miseráveis, porque a gente sabe que o custeio, né, de sair do país é alto, e não é todas as pessoas que fazem isso. Então, as classes mais pobres, mesmo não tendo oportunidade de emprego, elas ficam no país, já que elas não têm como sair dele. E as pessoas dessa classe mais média, elas vão procurar oportunidade em outros lugares. A gente tem como exemplo 2, que são descendentes de japoneses que vão trabalhar no Japão,
por livre e espontânea vontade, querendo ganhar mais, oportunidades melhores, ou brasileiros que vão para os Estados Unidos, que também é outra rota muito, muito comum. Aí o segundo, ela é bem limitada no nosso país, por enquanto, que é imigrantes com alta qualificação profissional, que é chamada de fuga de cérebros. Normalmente são especialistas ou pesquisadores que não encontram em seu país pouco ou nenhum incentivo profissional para continuar em suas áreas de atuação e acabam procurando países com maior acesso à infraestrutura material e financeira para seus trabalhos. Países que valorizem mais a pesquisa e que paguem aos pesquisadores um salário justo pelo trabalho exercido, coisa que é muito diferente que no Brasil. O salário de pesquisador, gente, é tipo muito, 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 muito baixo perto do trabalho. E o terceiro tipo de imigrantes Não entendi o slide, mas eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Mas é sobre a população que é menos privilegiada e destina-se a encontrar empregos na área rural ou urbana de países vizinhos, que o custo é muito menor e eles conseguem passar rápido pela fronteira, né? Já que é vizinho, consegue ir de carro ou de ônibus, algo assim. E um exemplo são brasileiros que migram para o Uruguai em busca de um emprego no campo. Ele é bem menos comum do que os brasileiros que vão para os Estados Unidos, mas acontece. Ai, meu pai. Tá. Agora, vamos falar um pouco sobre movimentos migratórios no mundo. Então, ocorre hoje no planeta um forte movimento migratório nos países não desenvolvidos, como a América Latina, a África, a Europa Oriental e quase toda a Ásia, a gente sempre tira o Japão, em direção ao mundo desenvolvido, aos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, no caso, ou outra Oriental, o Japão, Austrália e Nova Zelândia. Quando o ranking é em relação ao país que recebe mais imigrantes do mundo, a gente sempre vê os Estados Unidos. E quando o ranking é em nível continental, a gente vê a Europa. Então, o país que mais recebe imigrantes é os Estados Unidos e o continente que mais recebe imigrantes é a Europa. Tá. A gente vai falar um pouco sobre como os fluxos migratórios eles foram mudando. E para isso, a gente vai pensar um pouco na história. Depois do fim do fim da Segunda Guerra Mundial, ao início dos anos de 1970, muitas nações desenvolvidas estimularam a entrada de estrangeiros para ocupar postos de trabalho de menor qualificação que não interessavam seus cidadãos. Naquela época, havia uma situação muito estável da economia e ações do Estado eles garantiam o bem-estar social do europeu e a imigração era bem-vinda. Então, o Estado ele tinha um aparato muito, muito alto para com os cidadãos dele. Então, todos os cidadãos estavam bem empregados, com emprego fixo. Não todos, né? Mas a maioria. Estavam bem empregados, com emprego fixo e com um rendimento, uma renda garantida. Então, tinha mais emprego do que empregados. Aí eles abriram as fronteiras para os imigrantes irem lá e ocupar esses cargos menos favorecidos. Mas o que aconteceu? Nas décadas seguintes, com a exceção do neoliberalismo, as privatizações e a abertura das fronteiras, além da redução do papel do Estado, que é um fator muito importante, houve um crescimento exacerbado nas taxas de desemprego. E os imigrantes, que antes eram vistos como a solução para o problema, passaram agora a ser vistos como o problema, ou como um dos problemas. E essa tal realidade se intensificou muito entre as populações mais nacionalistas, um sentimento anti-migratório, que se manifestou por meio do crescimento da xenofobia e das barreiras migratórias, dos movimentos neonazistas, que é muito parecido também, e dos partidos políticos de linha mais conservadora. Eu coloquei aqui a foto do Trump e o muro do Trump para elucidar bastante disso, que o muro ele tem única e exclusivamente a função de evitar que imigrantes mexicanos vão para os Estados Unidos
E, para mim, e para muitos estudiosos, não que eu seja estudiosa da área, mas embasada neles, eu falo isso, que o Trump é uma figura muito, muito forte do neoliberalismo. Então, essa ação dele condiz muito com o que pensa esse movimento. Agora, eu vou falar um pouco dos tipos de movimentos migratórios. E também nota, gente, porque não está escrito, vou falar então, e são muito importantes, que são as imigrações externas ou internacionais, como diz, se refere à migração de um país para outro, normalmente em busca de condições melhores de vida. E se vocês querem alguns exemplos, eu posso dar da América Latina para os Estados Unidos, da África para a França, para a Europa, num sentido mais geral, e de boa parte da Ásia para o Japão. O êxodo rural é a migração da área rural para a área urbana. As migrações pendulares são as migrações que a gente faz um nicho menor, né? Que é ir de uma cidade para outra, para você trabalhar. Tipo, você tem uma cidade de dormitório, mas tem uma cidade grande perto. Aí você vai de uma cidade para outra para trabalhar. Ou em São Paulo mesmo, que é tipo, tem a capital e tem a periferia. Você vai da periferia para a capital. Não, para a área mais central, né? Porque tudo é capital, tudo é São Paulo ainda. A transsunância, isso é muito legal, gente, que é o movimento migratório sazonal. Não sei se vocês sabem que é sazonal, mas é que depende da estação do ano para isso acontecer. E ela é muito comum em países de regiões montanhosas e para algumas profissões específicas. Por exemplo, o pastor que tem seu rebanho de ovelhas ou de qualquer outra coisa, normalmente ovelhas, que durante o inverno fica nas planícies. Não. Durante o inverno fica na planície e depois no verão ele vai para as montanhas. Então, isso é uma transonância, que ele vai mudando, ele vai migrando de lugar determinado pela estação do ano. E a migração de cérebros, como eu disse, que são especialistas que mudam para países mais envolvidos ou mais estáveis economicamente, com mais oportunidades, para poder exercer a sua profissão com mais calma e com um retorno maior. E como conclusão, gente, existem vários fluxos migratórios. Se vocês tiverem dúvida de algum, podem deixar nos cards. Podem mandar para mim no e-mail também, ou no Instagram, gente, tá tudo certo. E eu quis fazer essa aula um pouco mais curta, porque tem alguns avisos. Para quem está assistindo essa aula na sexta ainda, essa semana a gente vai ter o nosso Alô Futuro, que vai contar com a presença de 2 psicólogas, e elas são extremamente incríveis. E a gente vai falar sobre carreira, sobre como saber qual é a sua profissão e etc. Eu vou assistir, gente, porque é um tema muito bom. E às vezes eu penso em trocar de curso, quero saber se biomed mesmo é mesmo a minha área ou não, então vou assistir. E recomendo muito, muito, muito que vocês assistam. Um segundo aviso é que eu tô mandando um doodle para vocês, pra gente marcar uma reunião na semana que vem, no horário que vocês estiverem mais afim, pra gente fazer um resumão dessa aula. Pode ser na sexta-feira de manhã mesmo, depois das 10, né, porque às 8 horas é meio cedão. Mas pode ser na sexta-feira de manhã mesmo, se vocês preferirem. É só marcar lá a opção na sexta-feira de manhã ou qualquer outro dia da semana que eu esteja disponível. E para as pessoas que não puderem participar, tá tudo bem. Eu posso responder as dúvidas por e-mail, ou vocês podem mandar nos cards no Google Classroom, que está totalmente free, tá totalmente liberado, gente. Eu não sei se eu acho que eu esqueci algum aviso, mas qualquer coisa coloca no chat. Nos cards. Gente, eu sempre esqueço de dar os recados aqui, né? Eu dou sempre na negócio de conclusão. E eu tenho que parar de fazer isso. E é isso, gente. A aula foi bem curtinha hoje. Mas o assunto era
Eu gosto desses assuntos, na verdade, gosto mais dos outros. O assunto era fácil, vocês são muito inteligentes, então não precisa ficar clicando muita coisa. Mas se tiver alguma dúvida, porque esqueceu algum conceito, ou falei muito rápido, podem me mandar, gente. Então é isso. Beijão e bom fim de semana.